você abra a palavra do Senhor comigo, no livro de Levíticos, capítulo 20, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor, o que vos santifica. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, e vamos falar com Deus. A presença de Deus já é tremenda aqui nesse lugar. Ó Pai, nós queremos, Senhor Jesus, te adorar nessa noite também, Senhor, e ouvir a tua palavra, Senhor Jesus querido. Ó Pai, fala conosco nessa noite, fala, Senhor Jesus querido, através da tua palavra, esta palavra que teu Espírito Santo colocou no meu coração. Oh Senhor meu Deus querido, nós queremos viver um novo tempo, nós queremos viver, Pai, uma nova fase nesta igreja, na nossa casa, nas nossas finanças, e nós nessa noite abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, Senhor. Fala, Espírito Santo, conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, adorando o nome dEle, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus, pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estou orando a Deus, né, para que a nossa igreja venha viver um avivamento, amém? A pergunta que eu faço já de imediato para você: quem quer viver um avivamento, levanta a sua mão. Você quer viver um avivamento? Eu não ouvi, você quer viver um avivamento? Se você quer viver um avivamento, existem algumas coisas que eu e você precisamos fazer. A primeira delas, irmãos, é dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida. Quando nós vivemos o avivamento de Deus, não é só na parte da espiritualidade, mas também o mover de Deus atinge a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares e as nossas finanças. Fala para a pessoa do teu lado: você quer prosperar? Então você precisa viver o avivamento. Irmãos, é tremendo quando nós desejamos viver o avivamento de Deus. Só que para vivermos o avivamento, existem algumas fases na nossa vida. E a primeira delas se chama santidade. Fala comigo, santidade. Eu preciso adquirir. Quando nós decidimos nos tornarmos santos, Deus fala: sede santo como eu sou santo. Aqui já declara, irmãos, que eu e você precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos abandonar o pecado, para que nós possamos viver o avivamento de Deus na nossa vida. Irmãos, eu tenho chorado na presença de Deus. Eu me lembro quando eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus. Quem é batizado em línguas aí? Quem recebeu o batismo em língua, levanta a mão bem alto. Quem fala em línguas aí? Eu não sei se você percebeu, irmãos, mas a quantidade de pessoas que alcançaram os dons espirituais está diminuindo. Porque ultimamente, irmãos, as pessoas têm procurado viver os seus próprios interesses. As pessoas têm procurado viver os seus interesses só. E não têm aberto mão de tudo para viver uma vida com Deus. Quando a gente fala assim, Cristo vive em mim, para Cristo viver em você, você precisa decidir viver uma vida com Cristo. Você precisa decidir viver uma vida com Ele. E não é fácil, irmãos. Aí eu estava procurando o batismo em línguas. Lá na igreja onde eu congregava, quando eu comecei, lá na igreja, a maioria das pessoas falava em línguas. Aí eu ficava ouvindo aquelas pessoas falar, eu disse: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que coisa estranha é essa?
Aí eu comecei a dizer para Deus: Deus, eu quero isso. Eu quero me encher da presença do Senhor. E hoje, irmãos, a igreja tem perdido essa busca, de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Quem está comigo aqui, diga amém. Se você está procurando, irmãos, um avivamento, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a buscar a presença do Espírito Santo, Ele começa a acrescentar algo novo na sua vida, Ele começa a mudar a sua história. Eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, por que o Senhor não me batiza em línguas? Por que eu não consigo receber os dons espirituais? Eu não sei se você tem notado, irmãos, mas a igreja, ela tem perdido essa busca do Espírito Santo do Senhor. E se eu disser para você que o Espírito Santo é Ele que tira a tristeza, é Ele que tira a enfermidade, sabia disso? Deus se move através do Espírito Santo que está aqui conosco. O Espírito Santo é importante, é uma pessoa importante para mim e para você. É Ele que nos enche de alegria, é Ele que conforta, é Ele que nos consola, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, as pessoas têm deixado de buscar a presença de Deus para buscar bens materiais. Você está entendendo, irmãos? Buscar o conforto próprio. Eu me lembro quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu ficava policiando a minha vida e dizendo: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu já larguei as drogas, eu já larguei os vícios, eu já larguei o roubo, a mentira, eu já larguei tudo. O que eu tenho que fazer para me encher da presença do Espírito Santo? Eu ficava perguntando para Deus, irmãos, porque chegava alguém na igreja, a pessoa entrava ontem na igreja e era cheio da presença do Espírito Santo. Eu dizia: Senhor, o que está acontecendo? Será que sou eu? Devo ter alguma coisa de errado em mim, porque se o Senhor não me batiza com os dons, o que está acontecendo? Eu comecei a me policiar e ver que existia alguma falha ainda no meu coração. O orgulho, a soberba. O Espírito Santo está pronto para nos encher da presença dele, igreja, amém? Ele está pronto, só que nós não estamos preparados para receber os dons espirituais. Aí eu comecei a parar de me preocupar em perceber os outros, sendo cheio e eu não. Eu simplesmente escolhi adorar a Deus, amém? Eu comecei a adorar a Deus, irmãos. Irmão, para uma igreja viver um avivamento, ela precisa ser uma verdadeira adoração ao Senhor. Se Deus deu, você continua adorando. Se Deus não deu, você continua sendo a mesma pessoa, o mesmo adorador. Você está entendendo? Nós não podemos deixar de adorar o Senhor por aquilo que Ele não nos dá. Ah, porque Deus me deu, então eu vou adorar. Agora eu vou adorar. Não, irmãos. Se Deus deu, ou se Deus não te deu, você tem que ser o mesmo diante dEle. Deus está procurando, irmãos, pessoas que Ele possa usar. Olha para a pessoa do teu lado. Essa pessoa é uma arma na mão de Deus, sabia? Olha para essa pessoa, fala para ela: você é uma bênção. Você é uma arma na mão de Deus. E através de você, nós vamos saquear o inferno. Amém? Nós precisamos pregar o Evangelho do Senhor.
Você não precisa de um altar para pregar a palavra de Deus, não, não, irmãos. Eu e você precisamos dele, de Jesus, para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Só que tem pessoas, irmãos, tem pessoas que estão alimentando só o seu ego, está esquecendo que foi Deus. Lembra quando você estava no buraco? Lembra quando você estava na dívida, no lodo? Quem foi te levantar? Não foi Jesus? Foi esse que te ajudou? Porque você mudou. Nós mudamos, irmãos, porque Deus está nos abençoando e nós mudamos. Não, nós não devemos mudar, nós devemos permanecer os mesmos, apaixonados, amorosos por Jesus, irmão, amorosos pela sua palavra, pelo evangelho, por almas. Deus, Ele nos escolheu, Ele nos ama, e para nós vivermos o novo de Deus, o avivamento de Deus, nós precisamos mudar. Parar de murmurar, parar de criticar, parar de falar mal, parar de escolher isso ou aquilo. Se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assado. Se fosse você, você estaria aqui. Então se não foi você, é porque ainda você precisa mudar. Está entendendo, igreja? É você que precisa mudar, não é o outro. Fala para a pessoa do teu lado ali, ó. Não é você que tem que mudar, além de você, sou eu. Vamos mudar junto? Fala para ela. Vamos melhorar? Fala para ele. Vamos ser melhor? Quando você escolhe melhorar, irmãos, você não fica olhando defeito, porque você só quer o quê? O vertical, você só quer Deus, 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 Deus. De manhã você se acorda querendo Deus, de tarde você quer Deus, de noite você quer Deus, e de madrugada ainda você se acorda, e você ouve uma voz dizer: ora, levanta e ora. Sabe por que muitas pessoas pararam de ouvir a voz de Deus? Porque pararam de ter intimidade, pararam de ter intimidade com Deus, pararam de buscar a presença dEle. Irmãos, nós precisamos trabalhar, sim ou não? Sim ou não? Se você não trabalha, você não recebe. Só que você precisa separar um tempo de trabalho e um tempo de você buscar a presença de Deus. Só que não pode ser só aqui na igreja, não, irmãos. Tem que ser lá na sua casa também. Lá na sua casa você tem que ser um adorador. Lá na sua casa você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Acho que você não entendeu. Lá na sua casa você também tem que ser aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus, amém? Quando você vê uma coisa errada, você profetiza: vai dar certo. Pastor, a minha mulher, ela é uma benção. A minha mulher briga comigo, joga tamanco para cá, vassoura para lá. Se você adorar a Deus, e agradecer e valorizar aquilo que Ele te deu, Ele vai abençoar você. Sabia que muitos casais, eles procuram durante a confusão, a briga, o caminho mais fácil, a separação. E muita gente diz assim: é o diabo que faz isso, o diabo faz aquilo. Irmãos, o diabo pode até estar nos bastidores, mas Satanás não tem poder sobre a sua vida. Se você tratar bem o seu marido vai lhe tratar bem também. Quando você envolve amor, você vence as barreiras. Jesus pregava por amor. Jesus falava do evangelho por amor. Você já percebeu que aquela pessoa que tem muitos argumentos, você conhece alguém que tem bastante argumento? Conhece? Levanta a mão, quem conhece? Pessoas que têm bastante, argumento, fala bem, dá boas desculpas. A pessoa, irmãos, que dá bons argumentos, é uma pessoa que tem dificuldade de se arrepender. Sabia disso?
ela tem uma dificuldade de arrependimento. Deus, Ele abençoa aquele coração humilde, aquele coração que diz: Senhor, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Que ela reconhece que todas as coisas que ela possui, foi Deus que me deu. Quando você fala algo para Deus, cumpra a tua promessa. Quando você diz: Senhor, eu vou começar a buscar a tua presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero viver o avivamento. Irmão, seja um adorador, aleluia. Seja um adorador, busque a presença de Deus, busque a presença dEle, através do teu louvor, da tua adoração ao Senhor. Nós ficamos procurando desculpas para servir a Deus, ou com vergonha de dizer glória a Deus, aleluia. Se você não der valor às pequenas coisas, nunca você terá as maiores. Você precisa ser um adorador, lá na sua empresa, no seu trabalho, você precisa ser um adorador, aqui na igreja. Você só quer que Deus te dá, irmãos, cuida com isso, cuida, porque se você não adorar a Deus e buscar a face dEle agora, você pode passar por uma peneira, por um problema, e depois eu quero ver você adorar. Não adianta você buscar a Deus só quando você precisa. Você tem que buscar a Deus quando você não necessita do material, do físico, mas você necessita do espiritual, amém? Nós precisamos de Deus, irmãos, todos os dias. Quando você vai para o seu trabalho, irmãos, Deus colocou lá você com um propósito. Você é um adorador, um filho dEle, e por isso você precisa adorar Ele em espírito e em verdade, amém? Amém, irmãos? Existe adorador aqui nessa noite, aleluia? Eu não ouvi, existe adorador aqui nessa noite? Olha o que fala lá em João capítulo 4, no versículo 23, 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim o que adorem. Tem adorador aqui? Não, você não entendeu. Tem adorador aqui? Aleluia, glória a Deus, diga comigo aleluia. Eu quero quebrar esse mal da sua vida. Diga comigo glória a Deus. Diga: santo é o teu nome. Nós temos que começar a romper isso aí, igreja, amém? Nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos exaltar o nome de Deus, nós precisamos glorificar o nome dEle, porque só através da presença de Deus que nós vamos ser abençoados. Aí eu vi, irmãos, que eu precisava mudar na minha vida, porque quando eu bati o dedão do pé, eu dizia: filha da pi. Como é que o Espírito Santo de Deus vai me encher, se a minha boca ainda fala só asneira, nome, palavrão? Muitas vezes, quem sabe até você que está aqui nessa noite, você pega o teu filho e fala: esse filho é uma praga, amaldiçoa o filho sem saber. Fica amaldiçoando a casa, amaldiçoando o carro, amaldiçoando isso, amaldiçoando aquilo. Não podemos ser assim, igreja, amém? Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Se você é filho, você vai exaltar o nome do seu pai, você vai falar do nome dele, sem medo, você vai exaltar o nome de Deus, amém, igreja? Nós precisamos começar a levar um espírito de adoração na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. Aí, irmãos, estou lá na empresa um dia trabalhando, quando eu morava no Rio Grande do Sul, daqui a pouco fui e bati o dedo da mão. Quando eu fui falar um palavrão, eu me lembrei, eu falei que não ia mais falar. Aí eu disse: glória a Deus. Quando você começa a glorificar o nome do Senhor,
Deus começa a mudar o teu interior. Ele começa a mudar o teu interior. Por quê? Para que Ele possa colocar os dons espirituais em você. Você pode mentir, você pode enganar o teu marido, você pode enganar os outros, mas Deus você não vai enganar. Não tem como você enganar a Deus. Até onde você quer ter Deus no teu coração? Até onde você quer representar a Deus? Você tem vergonha de Deus? Irmãos, o diabo nunca vai poder tocar nas tuas coisas, nos teus bens, se você não deixar. Se você, ou se Deus não permitir, o mal não tem como tocar nas tuas coisas. Pastor, estou passando por um período de enfermidade, um período difícil, o que eu tenho que fazer? Me posicionar como filho de Deus. Irmãos, os pais, levantam as mãos, os pais que estão presentes aqui nessa noite, levante sua mão. Me diz uma coisa, se seu filho está doente, você não vai fazer o possível e o impossível para ajudar ele, sim ou não? Sim ou não? Claro que vai fazer. Tu vai se esforçar, tu vai fazer de tudo para ajudar o seu filho, e a mãe da mesma forma. Por que Deus não vai fazer isso por você? Por que será que você não acha que Deus não vai dar o melhor para você? O melhor dessa terra. Deus pode dar o melhor para você nessa terra. Deus pode dar o melhor para você na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças. Deus pode dar o melhor. Quantos de você levantam de madrugada para orar? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. E nós estamos muito mais que isso. Você quer Deus ou você quer as coisas de Deus? Eu vou mexer hoje, irmãos. Hoje eu vim aqui para... Por quê, irmãos? Se você quer viver o avivamento de Deus, você precisa desejar viver uma vida íntegra com Deus, sem se preocupar com o problema, com a dificuldade, se está desempregado ou não, ou se está sem azeite na botija, sem se preocupar com isso. É você crer que Deus vai prover, que Deus vai guardar, que Deus vai proteger. Você está entendendo, igreja? Que Deus vai fazer a obra dele na sua vida. Agora Deus dá, você sai da igreja. Você queria trabalho, Deus abre a porta, você se desvia. Até onde você quer Deus? Que tipo de Deus você quer? Irmãos, eu não vim aqui para enganar você. Eu vim aqui dizer abertamente para você. Se você quer Deus, você não vai abandonar Ele por qualquer coisa. Você vai ficar firme nele. Você não vai desistir. Se choveu, você vai no culto. Se deu sol, você vai no culto. Mas pastor, a nossa igreja é uma tenda, esquenta. Não importa, o importante é que você está aqui, adorando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Está na hora de você se levantar como uma igreja de verdade, irmãos, e buscar o Espírito Santo de Deus, porque a minha maior preocupação como pastor, se Deus viesse hoje, será que você seria salvo? Se Deus viesse agora, será que você seria salvo, irmão? É de questionar. E muita gente está brincando com o Evangelho. Muita gente está brincando de ser cristão. Mas está na hora de você viver um novo tempo com Deus, amém? Quem quer viver esse novo tempo com Deus? Então está na hora de você se tornar um verdadeiro adorador, um verdadeiro homem e mulher de Deus, que adora em espírito e em verdade, que abandona o pecado para viver com Deus, que abandona a prostituição para viver com Deus, que abandona a fofoca, a mentira para viver com Deus. Quem está disposto a viver com Deus, dá uma glória a Deus. Está disposto então de abandonar o pecado? Está disposto, irmão? De abandonar o pecado?
os erros. Policie o que você fala na sua casa. Não amaldiçoa o seu marido. Marido, não amaldiçoa a sua mulher, os seus filhos. Profetiza: ah, meu filho está nas drogas, mas um dia o meu filho virá na igreja comigo. O meu filho um dia servirá ao Senhor. Sabe o que é, irmãos? Tem muito cristão falando que é crente, aceitando maldição na sua casa, na sua família, aceitando palavras de maldição. Está na hora de nós mudarmos a nossa história, irmãos. Eu quero que essa igreja viva o avivamento de Deus em todas as áreas, na área física, na área espiritual, na área sentimental, familiar e na área financeira da sua casa. Quem crê nisso, irmão, que pode viver isso? Você pode viver.